Ontem a gente discutiu aqui, a gente ficou preocupado dela estar impeachando, né, a CPI. Aquela ida pareceu muito desastrosa a ida do G. Dias lá, e aquela pergunta do Salles, que só serviu para fazer barulho. Muito embora eu discordo das críticas, né? Você pergunta o que quiser, ele tem o direito de responder ou não, né? Mas a reação, ele sabia que ia ser histriônica, principalmente da Sâmia Bonfim, né? Que não tem ideia, porque é simples, né? Ele falou revolução e não golpe. Vou repetir aqui de novo. A diferença de golpe e de revolução está em quem perde e quem ganha. Vai ser sempre revolução para quem ganha e sempre golpe para quem perde. Porque tanto golpe e revolução mudam as estruturas do Estado. Isso é fato. E ela falar aquilo, você não gosta de viver num país onde as mulheres falam. Ela tinha que falar isso pro Lula, afinal de contas, foi a GSI que deu soco na Délis Ortiz, e eu não vi nenhuma mulher ser socada dentro da CPI do MST. Mas, nessa CPI do MST, depois desse caos de anteontem, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme Derrite, ele disse durante a CPI do MST que invasores de terra promoveram extorsões no interior do estado, aqui de São Paulo, e que não tinham interesse algum de fazer o plantio nos territórios ocupados. Segundo o Derrite, os invasores montaram um exército, segundo ele, com fins políticos. Vamos ouvir esse trecho do depoimento. Isso foi comprovado durante a investigação e o relator aqui mencionou anteriormente. É importante a gente salientar que esses crimes foram direcionados aos autores, né? Muita gente que se encontrava nos assentamentos não tinham nem noção do que estava acontecendo. Estavam de fato ali precisando de uma propriedade, enfim, estavam sendo usadas por esses líderes. Isso é o que aponta a investigação do delegado. Vossa Excelência também confirma que a ligação demonstrando que o interlocutor da FNL exigiu alqueires de terra para José Rainha? Sim. Em 2 ocasiões, além da quantia em dinheiro, eles pediram uma contrapartida da extorsão, parte da propriedade rural. No momento da CPI, a deputada, óbvio, Sâmia Bonfim, é claro, do PSOL, só podia ser, confrontou o Derrite sobre a operação na cidade do Guarujá. Né? Ela que criticava o Ricardo Salles por perguntar do regime de 64 numa CPI do MST, ela vai fazer a pergunta para o Derrite, pergunta o quê? Do Guarujá, né? Vamos ouvir esse trecho da Saminha. Na última sexta-feira, nós vivenciamos, infelizmente, a segunda maior chacina da história do estado de São Paulo. Só perde para a chacina do Carandiru. Foram 14 pessoas que foram assassinadas. Há relatos, inclusive, de requintes de crueldade. Uma das pessoas que foi assassinada tinha uma criança no seu colo antes disso acontecer. E sim, todos nós queremos saber por quê e quem matou o policial Patrick. E eu falo isso como filha de policial. Tem muita gente aqui que faz demagogia. Eu sei o que passa um policial. Porém, não admito que se faça demagogia sobre a morte de nenhum trabalhador de segurança pública para justificar uma chacina, a segunda maior da história. E não há nenhuma prova de que qualquer uma dessas pessoas que foi assassinada na cidade do Guarujá tenha alguma coisa a ver com o assassinato desse policial. Deputada, eu estou um pouco decepcionado com a senhora. Achei que a senhora, como mulher, ia defender a policial que tomou tiros de fuzil pelas costas do crime organizado. Eu achei que a senhora fosse defender. Ela sofreu 7 disparos de fuzil, uma arma de guerra, atingida pelas costas covardemente por 4 indivíduos do crime organizado. Então, senhores, essa narrativa não passa de narrativa. Agora aqui, prestem atenção, senhores. Eu não estou querendo politizar nem polemizar, estou respondendo. Essas narrativas de que houve tortura, que foram executados todos os exames do Instituto Médico Legal, as necrópsias não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura. É um documento oficial. Então, senhores, o que existe
pela primeira vez no estado de São Paulo, é um governador que tem coragem de enfrentar o crime organizado. Bom, eu vou lembrar do comercial dos bichinhos da Parmalat. Ele terminava assim: tomou? E hoje também, no depoimento à CPI do MST, nós tivemos outra presença ilustre, que foi o líder da Frente Nacional de Lutas, o José Quinn. Para os brasileiros, José Rainha, que reconheceu que, aspas, tem relações políticas e fraternas, fecho aspas, com a deputada Sâmia Bonfim, sem negar vínculo com a parlamentar. Além disso, Joseph Quinn, ou José Rainha, disse não ter nenhuma ingerência sobre o fato de a sua ex-esposa ser empregada atualmente no gabinete de Sâmia Bonfim. Em outro momento da sessão, José Rainha não explicou o motivo pelo qual deixou o MST e avisou que vai levar essa divergência com o movimento para o cemitério. Acompanhe. O senhor foi do Movimento Sem Terra, do MST? Foi. Até que ano? 2003, por aí. E o senhor saiu do Movimento Sem Terra e criou um novo grupo chamado Frente Nacional de Luta. E por que o senhor quis sair do MST e ir para a FNL? Deputado, como diz o senhor, todos os movimentos têm suas divergências. E a minha ordem de divergência política que tive com o MST, eu prefiro dizer que levarei para o cemitério. Bom, veja. Alguma... Que as divergências que ele teve com o MST, ele prefere levar para o cemitério. Provavelmente, se as expor, vá mais cedo para o cemitério. Muito bem. Paulo Nicoli, ontem a sessão foi mais interessante, né? Temos aí o episódio Sâmia, o episódio José Rainha, né, que está ligado também a Sâmia, que mostra que é uma parte interessada. Enfim, quais são as suas impressões dessa CPI? Ontem eu achava que ela estava empitiçando. Hoje eu acho que ela desempitiçou. Ou hamburgando, né? Eu estava comentando agora, durante o vídeo com os colegas, né, a quantidade de desvios de foco, né, que tem essa CPI, né? Então, eu tenho a impressão que ela serve muito mais de palanque político para as eleições municipais do ano que vem. Isso está muito claro. E não só a CPI do MST, como também do 8 de janeiro. Né? Então, enfim, a Sâmia, enfim, claro, por mais que tenha sido terrível esses incidentes com os traficantes, a polícia e tudo mais, mas realmente não deveria ser a pauta, o foco de qualquer questão que ela fizesse, já que é uma CPI sobre o MST, especificamente sobre ocupações, invasões, seja lá o nome que se queira dar. Enfim, o Salles, da mesma forma, né, no dia anterior, 2 dias atrás, também fez a questão ao G. Dias a respeito de ter sido golpe ou revolução de 64. Enfim, então, à medida que essa CPI dá palanque para vários políticos para as eleições do próximo ano, para vários deputados... Da corte, né? Corte é tudo, né? Pois é, no YouTube está chovendo ali, no Instagram, né? Enfim, esses TikTok. cortes. Pois é, mas ao mesmo tempo vai perdendo o foco e o objetivo, né? De investigar, afinal de contas, se o MST tem ou não tem relações com o próprio governo, ou se seria ou não possível incriminar o movimento. Enfim, então, o problema é que as CPIs a gente sabe onde começa, não sabe onde termina e geralmente não dá em lugar nenhum. Né? E me parece que essa CPI do MST, mais do que a do próprio 8 de janeiro, é a que mais tem perdido o foco. Você acha que a gente pode batizar as CPIs no Brasil de Transamazônica? Não, exatamente. Eu sempre, inclusive, falei... É a rodovia que leva do nada ao lugar nenhum. Sempre falei isso aqui. A CPI, na verdade, é um grande mecanismo dos parlamentares de fazer campanha política, de só aparecer, só querer lacrar, criar cortes para as mídias sociais. No final delas, a gente pouco pode ver algum tipo de produtividade. Eu gostaria de entender qual CPI, até hoje, que foi criada dentro do Congresso, gerou algum fruto que a gente pode dizer, nossa, valeu a pena todo o desperdício de tempo, de dinheiro que se faz numa CPI, né? E eu concordo em 200% com tudo que você disse. Apesar de discordar da condução aqui do governador,
com relação ao que aconteceu no Guarujá. Não acho... do governador e do secretário de Segurança Pública. E do secretário do DERIT, exato. Eu não acho que era pauta para a CPI. Não, é bem no dia seguinte que ela estava criticando o outro, de fazer perguntar nada a ver. Como não foi pauta do Salles, a gente tem que Você vê que não é de coração as coisas que eles não falam, Elane. Eles não falam nada que vem do coração. Nada do coração. Esse amor que não vem do coração. Até porque, se tivesse se preocupado, estava aqui. Né? Tava aí. Salles? Não. A Sâmia. A Sâmia. Né? O ministro dos Direitos Humanos estava aqui no Guarujá, olhando o que aconteceu. É verdade. Onde estás, Silvio de Almeida? São 15 horas e 49 minutos. Então, assim, só para lacrar, falta verdade, né? Assim, você quer fazer um serviço, prestar um serviço público para a comunidade, para quem votou em você? Venha em loco, vem aqui ver o que aconteceu, vem acompanhar, vem pedir relatório. Né? E só para mostrar como essa fala também teve foi enviesada demais, porque em números absolutos, onde tem mais morte por enfrentamento da polícia, em combate da polícia, é na Bahia, do governador Jerônimo Rodrigues, do PT. E por que então ela não questionou isso, já que ela queria trazer... Primeiro que sim, concordo, uma fala enviesada fora de foco, a CPI... Eu gosto da palavra da moda agora é chacina, né? Chacina é a palavra da vez. Ela tá lá para isso, Ricardo. É esse o papel dela. Para tirar o foco do que realmente interessa e fazer corte de... E agora, ela conseguiu mais, ela foi além, porque o tenente-coronel Zucco, que é o presidente... ali da CPI. Aliás, falta para ele pulso, falta para ele saber que não Zucco. ele tem que manter mais a ordem nisso aí. O Zucco, né, ele caiu, né, nas artimanhas de Sâmia Bonfim, né? Durante a CPI, em que a Sâmia faz essas intervenções dela, sabe o que ele disse para a Sâmia? Vou abrir aspas. A senhora pode... também, daqui a pouco, tomar qualquer atitude, ficar mais calma. A senhora respeite. A senhora está nervosa, senhora deputada? Está nervosinha? A senhora está nervosa, senhora deputada? Quer um remédio? Está todo mundo sentado? Está todo mundo sentado? Você está dirigindo para o carro, tá? Porque eu não quero provocar acidentes. Eu vou terminar a fala do Zucco. A senhora está nervosa... Fala João Kleber, agora eu volto um pouquinho. A senhora está nervosa, senhora deputada? Quer remédio ou quer um hambúrguer? Fecho aspas. Foi isso que o Zucco disse para a Sâmia. A CPI escuta nessa quinta-feira. O Zé Renan, nós mostramos o trecho e a Sâmia, é claro, vai acionar... A Sâmia vai acionar o Zucco. Não sei qual é a denominação do tipo penal, mas... Sabe qual é o detalhe? Sabe qual é o detalhe? É que parece... É que não está aqui, alemão. O alemão... Você sabe, você já me pôs uma... O alemão é o diretor que está falando aqui. O alemão já me pôs uma fria uma vez. O que é o hambúrguer? Segundo o alemão... Agora eu vou citar você, tá? Segundo o alemão, abro aspas, o que o alemão me falou. Ela vai acioná-lo por gordofobia. Fecho aspas. Não, mas não é isso, não é isso, não. É que ela estava comendo um McDonald's, com a caixa do McDonald's. Aí era quase dizer assim, é a esquerda que critica o capitalismo, mas usufrui daquilo. Mas isso é uma bobagem. Mas olha só, no fim do dia, ela consegue o que quer. Tiramos o foco, o Zé Rainha lá, a mulher do Zé Rainha tá no gabinete dela, tem toda uma CPI para descobrir quem financia o Sem Terra, e ela consegue chamar a atenção. Agora vai todo mundo falar dela. Exato. Vai acionar o Zucco em algum lugar aí. Porque a questão era essa, era esquerda caviar, mais ou menos. Porque ela estava comendo o McDonald's, fazendo propaganda do McDonald's. Daqui a pouco vão propor a estatização do McDonald's, né? Você sabe, quando eu estava na faculdade, lá na Praça do Patriarca, quando dava para andar ainda, né? Que hoje todo o comércio está fechado ali, por conta da população de rua e da violência. Não tem nada. Ali na Praça do Patriarca, eu me lembro muito bem, tinha o Mac do Povo. Era 2 hambúrgueres, alface, queijo no pão com vinagrete. Molho especial. Não, o molho especial era vinagrete, era R$1. R$1. Isso já vi mais de 20 anos atrás. X-Favela, conhece? Não. Eu vi na Escola de Samba da Gaviões da FEL, anos atrás, estava fazendo uma pesquisa dos enredos e tal. Pro TCC, né? Era um trabalho de pesquisa e tal.
E aí o X-Favela vem a mortadela e ovo. A mim também. É gostoso. Me deu fome agora. Mas eu lembro, chamava Mac do Povo o lugar. Dona Dirce, prepara o lanche. Pois é. Beijo para a Dona Dirce. Pois não. Posso fazer um claro, até 2, 3. Não é ser antipático, hoje eu estou muito antipático, mas eu vou discordar de algumas coisas. As CPIs, ela abstratamente, ela tem a função de ser um instrumento pelo qual o parlamentar traz para a sociedade o esclarecimento sobre fatos que possam comprometer a sociedade e prejudicá-la. Basicamente seria isso. Concretamente, ela é um instrumento da oposição para mostrar que o governo está fazendo coisa errada. Ao longo do tempo, nós tivemos CPIs que foram verdadeiros circos. A CPI da Covid, por exemplo, foi uma palhaçada, da minha perspectiva, posso estar enganado. A CPI do 8 de janeiro, que eles já colocaram o logo dos atos golpistas, não é, do 8 de janeiro, mas tudo bem. Ela pode se levar a lugar nenhum. Algumas CPIs já levaram a algum lugar. Por exemplo, aquela que levou a dos Correios, a do crime do mensalão. Foram um monte de CPIs. Você vê, vocês falam que o Correio não leva nada. A CPI do Correio levou a algum lugar. A CPI do Correio... O Zé Dirceu caiu por causa dessa CPI, porque ela trouxe fatos que constrangeu o Zé Dirceu. Porque o Zé Dirceu, na realidade, ele era o cara que mandava no governo, por todos aqueles que acompanhavam. O Zé Dirceu, ele se expressava dizendo que aquele governo do qual ele era parte, ou que era dele, por quê? Porque ele era muito inteligente. Ele era o cara que fazia as coisas funcionarem naquele governo. Estou dizendo que eu concordo com ele. Estou dizendo apenas que ele é. Mas caiu. Foi uma CPI que produziu fatos ao ponto de levar à queda do Zé Dirceu. Então, algumas CPIs produzem, talvez não... Eu entendi o que você quis dizer. Ela não produz o resultado que ela propõe, mas como a gente não sabe para onde ela vai, ela pode gerar outras coisas. Sim. Pode gerar um impeachment, pode gerar a prisão de indivíduos que vão lá e acabam... Um processo por gordofobia. Pode usar um processo por gordofobia, apesar de ela eu achar... Ela falou que é violência de gênero que ele pratica. Ela chama o outro de carniceiro, fala de chacina, aí é tudo normal. Aí você fala assim, que é um hambúrguer, é uma violência de gênero. E olha, aí, por exemplo, o que está faltando, por exemplo, essa CPI, ela tem tudo, ou tinha tudo para produzir algo, porque ela tinha dois caras bem alinhados, que era o Zucco, na presidência, para colocar a pauta, e o Salles, para construir a partitura do show que ia ser produzido. Então, o que falta, e aí, humildemente, tanto para o Zucco quanto para o Salles, porque eu tenho um grande respeito, carinho, admiração, sei que pessoas criticam, mas é um direito meu. Tem gente que tem respeito, carinho e admiração por um indivíduo que está aí e não está fazendo um monte de besteira. Mas veja, eu gostaria que eles fechassem mais para trazer mais esclarecimentos sobre os fatos, que independentemente de ser utilizado para questões políticas da eleição que virá, poderá trazer elementos para a sociedade entender a esculhambação na qual ela está inserida. Por exemplo, leva um Derrite lá e o Derrite falou a respeito e a Sâmia, porque essa chacina, com todo respeito, Sâmia, você falou 14 mortos. Pelo que eu saiba, são 16, tem 2 policiais. São 16. Por que ela exclui os policiais? Porque os policiais estavam em combate. Aquilo ali não foi uma chacina porque foi um combate. Mas foi motivado pelo assassinato de um policial, foi vingança. Isso tem que ser provado. Sim, está sendo investigado. Tem que ser investigado. O que interessa é que o que aconteceu é que o crime organizado é um exército. E quando você vai para o combate, e aí eu faço reverência ao Tarcísio. O Tarcísio não pode abandonar os seus comandados. Eles foram lá, estão entrando em combate, estão entrando numa guerra. Ele não pode, em hipótese alguma, deixar os seus comandados a ver navios ou deixar seus comandados abandonados no campo de batalha. Por isso que o Tarcísio está falando está certo, o que o Derrite está falando está certo. E tem mais, é uma guerra, infelizmente. Que agora ela ouviu muito falar, violência de gênero. Até agora ninguém está nem aí para Délis Ortiz. Sim. Até agora ninguém está nem aí para policial que levou tiro de fuzil pelas costas. Agora... perguntar se que é violência de gênero, eu não acho. Pode ser, é uma violência, é desagradável, pode ser até asqueroso, não é? Isso pode ser considerado até asqueroso. Mas colocar no mesmo prato de quem sofre realmente violência nesse país é demais. É demais.